Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de catecismo. Hoje nós vamos trabalhar um segundo encontro, uma segunda aula sobre as Sagradas Escrituras. Tá? Na primeira aula nós falamos mais ou menos da estrutura das Sagradas Escrituras, vimos que as Sagradas Escrituras, no fundo, é uma espécie de terceiro pilar do depositório da fé da Igreja Católica, né, formando ali junto com outros dois pilares, que são a Sagrada Tradição, né, que é toda aquela sabedoria oral, né, desde o tempo dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, né, que seria toda a herança apostólica, né, dos bispos que mantém, né, a veracidade da fé, né, a fé da Igreja Católica, né, que vem mantendo ao longo desse tempo. E as Sagradas Escrituras, formando com esses dois pilares, formam ali os três grandes pilares do depositório da fé. Então, qual é a fonte da verdade da Igreja Católica? São as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus escrita, né? A Sagrada Tradição, que é a palavra de Deus oral, a oralidade que é mantida pela tradição, e o Sagrado Magistério, né? Que forma ali tem ali a responsabilidade de manter tanto a tradição quanto as Sagradas Escrituras, fazer essa manutenção até os dias de hoje, né? Então veja que as Sagradas Escrituras elas só podem ser compreendidas quando iluminadas pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério, como explicamos na última aula. Vimos também na última aula algumas comprovações da veracidade das Sagradas Escrituras, comparamos as Sagradas Escrituras com outros livros, né, da tradição literária da humanidade, e vimos que nada é mais verdadeiro do que as Sagradas Escrituras, pelo menos em termos de ciência histórica. Né? Fizemos aqui comprovações a respeito disso na última aula. Né? Vimos também o do porquê, a razão da diferença do número de livros do Antigo Testamento em relação à Bíblia Católica e à Bíblia Protestante. Né? Falamos aqui um pouco sobre a tradução das Sagradas Escrituras, e hoje nós vamos falar sobre como ler a Bíblia, como ler as Sagradas Escrituras. Né? Vamos ver aqui em que sentido as Sagradas Escrituras aparecem para a leitura em termos de gêneros literários, não é isso? Vamos ver quais são os sentidos que aparecem nas Sagradas Escrituras, que devemos estar atentos quando for ler as Sagradas Escrituras. Vamos ver também como interpretar as Sagradas Escrituras e, se der tempo também, como não ler as Sagradas Escrituras. Né? Que também é um dado importante para nós. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quem é o autor das Sagradas Escrituras? Como nós dissemos na última aula, o autor é o próprio Deus. As Sagradas Escrituras é o verbo de Deus. E o verbo de Deus ele é melhor expresso pela segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, tudo que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu desde a eternidade está, de algum modo, nas Sagradas Escrituras. Tá? É óbvio que ele instituiu, também aparece no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição, mas as Sagradas Escrituras também estão ali expressando, de algum modo, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, mesmo no Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento ele só tem sentido quando iluminado pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que ocorre no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento. Né? Os judeus, por exemplo, quando leem o Antigo Testamento, eles não podem ter todo o sentido do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não acreditaram, né, no ápice da revelação divina, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai faltar para eles ali uma chave didática para compreender o Antigo Testamento, que continua fechado para o entendimento deles, visto que eles não têm essa chave didática, que é o próprio Verbo encarnado, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós católicos, nós cristãos, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento. Jesus Cristo já está no Antigo Testamento. Né? Não de maneira clara, mas de maneira escondida, a ponto de ser revelado naquilo que nós estamos esperando, que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento, por sua vez, ele é a confirmação de tudo aquilo que está sendo profetizado no Antigo Testamento. Então, Novo e Antigo Testamento, eles só podem ser compreendidos juntos. Tá? Você não pode desmerecer um dos testamentos, né, com a desculpa de estar interpretando melhor o outro. Tá? Isso não existe para o católico. Para o católico, os dois testamentos, um ilumina o outro de algum modo. Né? Por isso que nós temos uma percepção do Novo Testamento muito mais profunda e viva do que o judeu, que tenta interpretar o Antigo Testamento sem a luz de nosso Senhor Jesus Cristo.
sem a luz da própria inteligência divina, do próprio sopro divino, percebe? Então é uma coisa que a gente tem que entender. Então, horas, sendo as Sagradas Escrituras de autoria do próprio Deus, né, do próprio Verbo encarnado, é óbvio que eu vou ter de ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo para poder compreender o que está ali escrito. Tá? Se eu não consigo ter uma relação pessoal com Jesus Cristo, com o próprio Deus, é óbvio que eu também não vou conseguir compreender o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O máximo de compreensão que eu vou ter sem essa relação pessoal é como se fosse eu estivesse lendo um livro de história ou literatura, simplesmente. Mas veja, a Bíblia é muito mais do que isso. Ela é um livro de história? É. Ela é um livro de literatura? É, mas ela é muito mais do que isso. Ali é a palavra viva. É Cristo, é Deus conversando conosco. Então, para eu participar de uma conversa, eu tenho que ter uma relação pessoal com um dos autores dessa conversa. Percebe? Então, se eu não procuro uma relação pessoal com Deus, eu não entendo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Uma outra coisa que tem que ficar bastante clara. Agora, para eu ter uma relação pessoal com Deus, eu preciso de estar no estado de graça. Né? Eu recebi lá a graça santificante pelo batismo, e essa graça tem que estar agindo em mim desde dentro. Né? Isso é uma condição prévia para eu ter uma relação pessoal com Deus. Logo, é uma condição prévia para eu compreender o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Se eu estou em estado de pecado mortal, a minha inteligência ela vai estar obscurecida, a tal ponto de eu não conseguir compreender a profundidade das Sagradas Escrituras. Então, é necessário ter essa relação pessoal com Deus. Tá? E essa relação pessoal com Deus pressupõe estado de graça. Pressupõe estado de graça. Isso é tão nítido, porque quando você começa a analisar as Sagradas Escrituras, você percebe que sempre Deus está conversando com você de maneira, buscando ali uma pessoalidade, como um pai falando com o filho. Um bom pai não fala com o filho por distância, por conceitos, por doutrinas. Não. Um pai fala com o filho da maneira mais pessoal possível. E é assim que Deus está conversando conosco pelas Sagradas Escrituras. Não é isso? Você pode ver que, por vezes, Deus fala por acomodação, ele se acomoda aos limites humanos. Como um pai fala com o filho, rebaixa o seu olhar ao filho, a sua inteligência ao filho, para se fazer entendido pelo filho. Não é isso? Deus, por vezes, se limita, né, para se fazer entendido pelo homem. Por exemplo, na Sagrada Escritura, você tem lá escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Veja, Deus, sendo perfeitíssimo, não poderia se arrepender. Como é que está escrito isso lá na Bíblia? É simples. É Deus se acomodando ao limite do entendimento humano. É o pai se abaixando para falar com o filho. Mas, por vezes, olha, Deus também fala por elevação. Faz um movimento contrário. Você também tem isso nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando Deus fala pelos profetas. Veja, uma profecia é a narrativa de um acontecimento futuro. Um acontecimento futuro transcende a inteligência humana, o limite da inteligência humana. E, às vezes, Deus fala por profecia. Então, fala para além, fala desde além dos limites do entendimento humano. Então, às vezes, Deus se expressa por acomodação, mas também, às vezes, se expressa por elevação. Né? Às vezes, é como um pai, né? O pai, às vezes, quer se fazer entendido pelo filho e rebaixa a sua inteligência e a inteligência do filho, mas também, às vezes, fala por elevação, chamando o filho à maturidade. Então, Deus, quando ele fala desde um local para além dos limites naturais do nosso entendimento, é que ele tá nos chamando à elevação, à maturidade da fé. Né? Para que nós possamos compreender certas verdades que estão para além dos limites da nossa compreensão. Então, Deus, por vezes, também fala por elevação. Né? Então, veja que toda a revelação de Deus que está localizada nas Sagradas Escrituras, ela é expressa de uma maneira mais pessoal possível. Então, sem um contato, sem uma relação pessoal com Deus, é impossível você ler toda a profundidade que está ali revelado nas Sagradas Escrituras. Tá? Agora, quais são os sentidos das Sagradas Escrituras? Né? Quais são os sentidos das Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras, elas são expressas, basicamente, em dois sentidos. Tá? O sentido literal e o sentido espiritual. Sentido literal e sentido espiritual. Né?
O sentido literal representa a humanidade de Cristo, né? Enquanto que o sentido espiritual representa a divindade de Cristo. Deus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, né? Então, o corpo e a alma de Cristo estão expressos nos sentidos literal e espiritual das Sagradas Escrituras. Então, tudo que está ali escrito tem um sentido literal, um sentido mais material, mais humano, mais de corpo, e, ao mesmo tempo, um sentido espiritual, que é o sentido mais de alma, né? Que é o sentido mais profundo, por assim dizer, das Sagradas Escrituras. E por que Deus faz assim? Deus faz assim porque ele respeita a nossa natureza, pela qual ele nos criou. Nós somos corpo e alma. Nós estamos entre os animais e Deus. Nós somos essas duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos uma animalidade que nos puxa para o corpo, mas também temos uma abertura espiritual, né, no qual nós somos chamados a nos elevarmos a Deus. Então, obviamente, o sentido das Sagradas Escrituras obedece essa natureza. Então, você tem ali o sentido literal e o sentido espiritual, né? Primeiro, como ler no sentido literal? Né? Como ler as Sagradas Escrituras no sentido literal? No sentido literal, a gente tem que procurar sempre descobrir o sentido originário das palavras, entender o que as palavras significam, né? Ter o conhecimento do contexto histórico e os limites, né, sociais e culturais dos agiógrafos, né? Porque, veja, por mais que o autor da Bíblia seja o próprio Deus, né, ele tem ali uma coautoria do ser humano, uma participação do ser humano. E o ser humano, limitado do jeito que ele expressa também nessa literalidade das palavras os seus limites. Então, para eu ler as Sagradas Escrituras no sentido literal, tem que ter em mente isso. Em que contexto histórico isso foi escrito? Tá? Qual é a limitação social literária do escritor, do agiógrafo? Não é isso? Ficar atento também aos gêneros literários. Né? Se você observar as Sagradas Escrituras como uma grande obra literária, você vai perceber que ali tem uma miscelânea de gêneros literários. Você tem ali narrativa, você tem poema, você tem cartas, você tem parábolas, você tem leis, você tem visões apocalípticas, tá? Você tem sabedorias. Então, veja, ali é um misto gigantesco de gêneros literários. E, obviamente, não tem como eu ler, sei lá, uma parábola como se eu estivesse lendo uma lei. Então, a minha inteligência ela deve se adaptar ao gênero literário expresso ali pelo agiógrafo, né, pelas Sagradas Escrituras. Isso faz parte da leitura literal, do sentido literal das Sagradas Escrituras. Não é isso? Então, o que o literal faz? Quando eu estou lendo ali no sentido literal, aquilo ali, a literalidade das palavras, adaptada ao gênero literário, está apontando para um fato da realidade. Então, tem que estar atento a isso. Né? Ler o sentido literal das Sagradas Escrituras é observar qual é o fato da realidade que a palavra está apontando. A palavra ela não está ali solta, colocada ao acaso. Né? Ela foi pensada pelo próprio Deus. Então, ela aponta para alguma coisa da realidade. Então, o sentido literal tem a finalidade de nos mostrar a realidade por trás do texto. Né? Esse é o sentido literal. Não é isso? Sem isso daí, o sentido espiritual não vai ser conseguido, não vai poder ser percebido pelo leitor. Então, o sentido espiritual, que a gente vai ver já o que ele pressupõe o sentido literal. O sentido literal é a base, né, das Sagradas Escrituras. Todo leitor das Sagradas Escrituras tem que compreender pelo menos o sentido literal. Entender o seguinte, caramba, de que realidade o texto está me falando? Né? Então, o sentido literal, ele é importantíssimo. Agora, tem também o sentido espiritual. Né? O sentido espiritual, ele já exige de nós uma outra percepção, né, do nosso intelecto. O sentido espiritual é o seguinte, o que o Espírito Santo, o que Deus está tentando nos dizer por trás dos escritores humanos? Esse é o sentido espiritual. Porque, veja, enquanto o sentido literal aponta para um fato da realidade, o fato da realidade, ele já está apontando para aquilo que Deus está querendo dizer para mim. Percebe? O sentido literal me leva ao real. E o real me leva a Deus. Ou seja, o que Deus quer falar comigo?
lembremos, para eu ler as Sagradas Escrituras, eu tenho que buscar uma relação pessoal com Deus. E a relação pessoal pressupõe o quê? Bem, eu estou tendo a relação pessoal com outra pessoa quer me dizer alguma coisa. Deus quer me dizer alguma coisa com a realidade que ele está me mostrando, apontada pelo sentido literal. Então, o sentido espiritual é isso. O que será que Deus quer falar comigo? Né? O que Deus quer me falar? Então, se o sentido literal aponta para a realidade visível me aponta para uma realidade invisível, que é o diálogo que eu quero ter ali expresso com Deus. Deus quer me revelar nessa realidade invisível, que é o sentido espiritual, que é um sentido mais profundo. Mas veja, o sentido espiritual ele só é possível depois do sentido literal. Não é isso? E como é que o sentido espiritual funciona? Qual é a dinâmica do sentido espiritual? O sentido espiritual das Sagradas Escrituras aparece de 3 modos. O sentido alegórico, o sentido moral ou o sentido anagógico. Alegórico, moral e anagógico. Né? Esses são os 3 sentidos espirituais das Sagradas Escrituras. Primeiro sentido alegórico. Né? O sentido alegórico das Sagradas Escrituras tem a finalidade de aumentar a nossa fé. Né? O que é o sentido alegórico? É eu procurar, por trás daquilo que eu estou lendo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo está sempre por trás daquela letra. Né? Porque é naquilo ali que eu vou aprender no que devo crer. Então, veja, o sentido alegórico, que é o primeiro dos sentidos espirituais, o sentido alegórico quer me mostrar uma verdade pela alegoria da palavra. Então, a letra me indica algo da realidade, a realidade me indica uma alegoria. Ou seja, me indica nosso Senhor Jesus Cristo por trás daquele símbolo. Essa seria a leitura no sentido alegórico. Né? No sentido alegórico. Então, veja, eu tenho que estar atento ao seguinte, ó, tudo que está escrito na Sagrada Escritura, de algum modo, tem que me mostrar a realidade invisível de Cristo. Dentro daquela alegoria, dentro daquele símbolo, tem que ter Cristo. Né? O segundo sentido é o sentido moral. Né? A finalidade do sentido moral já é aumentar a virtude da caridade, aumentar o nosso amor por Deus. Né? O sentido moral já quer responder uma outra pergunta. Não é mais no que devo crer, qual é a verdade de Cristo que está ali escondida, mas o que devo fazer. O que devo fazer? Né? É Cristo nos alertando quanto ao pecado, nos tirando o vício e nos aproximando da virtude. Então, veja, toda vez que eu vou ler as Sagradas Escrituras, ali sempre tem uma moral por trás, um ensinamento moral, né? Um apontamento de como eu devo agir na minha vida, para não desapontar Deus, para me aproximar das virtudes e buscar o bem. Então, tem esse sentido moral também por trás da letra, que é o segundo sentido espiritual. Você tem lá o sentido alegórico, no que devo crer, que aumenta a minha fé, e agora o sentido moral. O que devo fazer, que aumenta a virtude da caridade, aumenta o meu amor por Deus. Tá? E, por último, o sentido anagógico, que aumenta a virtude da esperança. O que é o sentido anagógico? É para onde a letra está apontando. Ela sempre aponta para um futuro, sempre aponta para a minha salvação, para a salvação dos homens. Não é isso? Então, é como se no sentido anagógico estivesse ele me mostrando, olha, persista no caminho que você vai atingir o céu. Né? É como se tivesse um apontamento para tranquilizar os homens de tal modo que, se você manter a esperança, a virtude da esperança, se você confiar em Deus, você vai encontrar a felicidade eterna, a felicidade sobrenatural. Esse é o sentido anagógico. Então, a Escritura sempre também está me indicando a salvação, o caminho para a salvação. Então, esses são os 3 sentidos espirituais. Né? O sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Tá? São os 3 grandes sentidos. E ficar sempre atento aos símbolos que aparecem nas Sagradas Escrituras. Água, fogo, árvore, montanha, pomba, cordeiro. Todas essas palavras estão apontando para uma realidade, mas essa realidade está apontando para uma realidade imaterial, invisível, para nosso Senhor Jesus Cristo. Entende?
Então, tudo isso traz um sentido alegórico, um sentido moral e um sentido anagógico. Percebe? Então, esses são os sentidos, né, das escrituras. Das escrituras. Outro detalhe sobre como ler as Sagradas Escrituras. Existe também uma técnica tradicional ensinada pelos padres da igreja, que é a Léxio Divina. A Léxio Divina. A Léxio Divina é um ensinamento tradicional da Santa Igreja que nos ensina, né, nos exorta a ler as Sagradas Escrituras como se fosse uma oração. E eu já apliquei na leitura das Sagradas Escrituras e eu posso dizer com tranquilidade que isso funciona. É isso? E o que seria a Léxio Divina? A Léxio Divina é o seguinte, é tentar ler as Sagradas Escrituras com o coração, com o seu eu mais pessoal, como se estivesse num diálogo, numa leitura orante com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus. Assim como nós rezamos o terço, né, com aquela disposição orante, assim também deve ser lida as Sagradas Escrituras pela Léxio Divina, que é a leitura orante. É a leitura que busca um diálogo com Deus, um diálogo maximamente pessoal. E a Léxio Divina, ela ocorre em 4 fases, que são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Né? O que é a leitura? A leitura é eu ler ali o texto das Sagradas Escrituras e tentar entender o que Deus quer falar comigo. Né? Ou seja, é ler prestando atenção no sentido literal e no sentido espiritual. É a leitura. É a primeira fase, podemos dizer assim, da Léxio Divina. Né? Então, o que Deus quer falar comigo? Né? O que significa isso que eu estou lendo? É a primeira fase, a fase da leitura. Veja, sem isso não dá para você ter uma relação adequada com as Sagradas Escrituras. O segundo passo é a meditação. É reconhecer o que Deus quer falar. É ruminar, descompactar a palavra. É ficar ali mediando o significado dos termos, das palavras, durante um longo tempo, até ter uma certeza adequada do que está escrito ali. Isso é meditar. É você tentar ir descompactando, analisando parte por parte, partindo, fragmentando todo o texto, como se estivesse querendo ter uma leitura geral do texto, uma visão geral da mensagem que está por trás do texto. É ruminar, é mastigar, palavra por palavra, até ter a compreensão total. Essa é a meditação. Depois a gente parte para a oração. O que é a oração? Eu devolvo para Deus aquilo que ele me passou. Todo aquele sentido compreendido por mim pela meditação. Então eu passo a orar aquilo, eu passo a falar, a repetir aquilo. Já agora apoiado no sentido extraído pela meditação. Então, nessa terceira fase, que é a oração, eu vou repetindo as palavras que eu vou lendo como se quisesse devolver a Deus aquilo que ele me presenteou. Que é a melhor maneira de amá-lo. Né? Então, ele nos dá as ferramentas para amá-lo, para depois nós podermos amá-lo através da oração. E, por último, a contemplação. A contemplação seria a 4ª fase da Léxio Divina. Né? O que é a contemplação? Agora que eu já compreendi o que eu li, já orei o que eu li, agora eu, em silêncio, eu vou buscar um repouso em Deus, permanecer em Deus. Porque a partir desse contato pessoal, dessa conversa orante que eu tive com Deus, Deus nos convida a permanecer nele. Então, em silêncio, nessa cama que foi preparada pela própria Sagrada Escrituras, agora em silêncio eu repouso em Deus. Né? Eu repouso nos braços do Pai. É isso? E aí eu consigo ter uma relação adequada com Deus. Vejam que a Léxio Divina é o exato oposto do tratamento que os pagãos têm com seus deuses. Como é que é a relação de um pagão com Deus? Não é desse jeito, não é através da Léxio Divina. Não passa por essas fases. Um pagão, geralmente, ele fica se relacionando, buscando uma relação, se esforçando, buscando uma relação com algum de seus deuses, sem ter a certeza que esse Deus está respondendo. Ele só vai ter certeza se esse Deus fornecer para ele ali uma colheita adequada,
né, fazer com que a tribo dele vença uma guerra e etc. Ele tem que perceber vitórias na sua vida pessoal. Veja, para o cristão não é assim. Né? A Léxio Divina nos ensina uma relação com as Sagradas Escrituras, que é uma relação totalmente diferente. Durante a própria leitura, já vou percebendo Deus agindo e respondendo. O meu Deus é pessoal. Ele não é um Deus distante como o Deus pagão. Então, ele responde ao seu filho. Ele trata o fiel como um filho, não à distância como o Deus pagão. Então, a Léxio Divina funciona por isso, porque você já tem a resposta do Deus ali mesmo na leitura das Sagradas Escrituras. É um negócio fantástico, fabuloso, inclusive. Né? Então, a Léxio Divina fica aí como um grande ensinamento de como ler as Sagradas Escrituras. E eu posso dizer que funciona. E a melhor maneira é você orar, rezar diariamente. Ou seja, ler as Sagradas Escrituras pelas 4 etapas aí da Léxio Divina. Não é isso? Bem, dito isso, chegamos à parte final. Como não ler as Sagradas Escrituras? Como não ler as Sagradas Escrituras? Não é isso? Veja, a primeira maneira de como não ler as Sagradas Escrituras é considerando as Sagradas Escrituras como única fonte da fé. Você não pode fazer. Só a Escritura é uma crença dos protestantes. Né? O que o protestante acredita? Ele acredita que a única fonte da verdade da fé é a Sagrada Escritura. Então eu devo ler as Sagradas Escrituras interpretando-as pelo esforço da minha inteligência apenas. Né? Que é o que eles chamam de livre interpretação, o que é um absurdo para o católico. Né? As Sagradas Escrituras para o católico ela só pode ser interpretada por critérios externos às Sagradas Escrituras, que são os critérios da tradição e do magistério. Porque, veja, eu tenho que saber que eu estou trilhando em caminho firme na interpretação da Sagrada Escritura. Eu não posso sair às escuras, como um protestante faz. E é óbvio que isso é um absurdo. Você veja que são mais de 20 mil denominações protestantes, e cada uma das denominações protestantes afirma ter a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Pois isso não é sério. Isso não é sério. Cadê a unidade? Verdade, ó, se tudo que está escrito ali é verdadeiro, verdade pressupõe unidade. Não pressupõe fragmentação, pressupõe unidade. Então a Igreja Católica vai dizer, olha, a interpretação da Sagrada Escritura deve ser feita dessa forma aqui, ó. Olha só, vamos obedecer aqui o magistério, os padres da Igreja. Então você deve se direcionar às Sagradas Escrituras não confiando no esforço da sua inteligência apenas, mas direcionando a sua inteligência para que ela se esforce no caminho correto. E o caminho correto é aquele traçado pelos padres da Igreja. Pintou dúvida nas Sagradas Escrituras, é necessário apelar aos padres da Igreja. Aliás, eu aconselho para o fiel recém-chegado, né, recém-convertido à Igreja, de que leia bastante primeiro os padres da Igreja, o livro dos santos, os livros dos santos, para se acostumar ao viés correto de como se relacionar com Deus. Porque aí a coisa vai ficar mais facilitada quando você abordar as Sagradas Escrituras. Ele tem que ter uma retidão na interpretação. Não é isso? Então a livre interpretação protestante não faz qualquer sentido. Né? Eu até coloquei aqui, ó, um comentário sobre isso. Veja. Felizmente, a Igreja nos deu diretrizes de estudo da Sagrada Escritura. O caráter único e a autoria divina da Bíblia nos clamam a lê-la com o Espírito. O Concílio Vaticano II delineou de forma prática esse conselho, direcionando-os a ler a Escritura de acordo com 3 critérios específicos. O primeiro deles, devemos prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Veja, uma parte da Escritura não pode ter um sentido diferente do restante da Escritura. A Escritura não pode ser lida de maneira fragmentada. 2, devemos ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. É óbvio, né? É a Igreja que vai delimitar o espaço de interpretação da minha inteligência. E 3, devemos estar atentos à analogia da fé. A analogia da fé, as analogias ali, devem estar sempre relacionadas e direcionadas pelos critérios e diretrizes dos padres da Igreja.
né? Nós não podemos ler as Sagradas Escrituras viajando muito, criando analogias que não são corretas. Criar analogias já é escapar do sentido verdadeiro das Sagradas Escrituras, né? Então, isso tem que estar bastante claro para nós. Coloquei aqui, tem um comentário sobre o erro dos protestantes, ó. A sola escritura é uma heresia protestante, desenvolvida por Lutero, que defende a tese de que somente a palavra de Deus escrita é a norma da fé. Lutero negava as outras fontes da fé católica, que são a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Para ele, somente a palavra escrita pode vincular o homem a Deus. O primeiro ponto a ser avaliado, que já denota uma autocontradição na tese protestante. Não há qualquer passagem bíblica que afirme que somente a Sagrada Escritura é a norma da fé. Veja, se o sola escritura tivesse com a verdade, ou seja, se somente a Sagrada Escritura fosse a norma de fé, então teria que ter na própria Sagrada Escritura essa afirmação. Falar, ó, só aqui que nós encontramos a verdade. Mas não tem isso na Sagrada Escritura. Isso já equivale a uma autocontradição protestante. Segundo ponto. Durante quase 3 séculos, os cristãos viveram a fé pela tradição oral, visto que ainda não existiu o Novo Testamento ordenado e unificado. A sola escritura protestante exclui totalmente a história dos mártires que deram a vida pela palavra viva de Deus, não por um livro de letra morta. Então veja, se somente a sola escritura traz a verdade, como é que os protestantes explicam os cristãos que viviam sem acessar as Sagradas Escrituras? Por exemplo, até o Novo Testamento ser unificado ali nos seus livros. Não tinha cristão? Né? E as pessoas que deram a própria vida pela palavra viva de Deus não eram cristãos? Então, veja, isso não faz qualquer sentido. Né? Aliás, até as edições da Bíblia serem publicadas, né? a uma fabricação maior, para as pessoas, né, leigas acessarem de maneira mais fácil, até lá, né, sei lá, esses 1.500 anos não tinha cristão? Os cristãos já existiam, mas eles viviam pela tradição viva da igreja. Eles iam na missa, então eles tinham acesso à Sagrada Escritura sem ter as Sagradas Escrituras. Se fosse só a sola Escritura, então não teria cristão durante 1.500 anos, o que não faz nenhum sentido. É como se o protestantismo estivesse dizendo o seguinte, olha, o cristão só existiu depois da invenção da imprensa. Isso não faz nenhum sentido, né? Terceiro ponto. Foi a Igreja Católica que reuniu os livros do Novo Testamento, que se encontravam espalhados em diferentes regiões, mantendo-os e reproduzindo-os em cópias durante os 1.500 anos até a invenção da imprensa. Então, se não fosse a Igreja Católica, pelo amor de Deus, não teria só a escritura protestante. Ó. Faz sentido isso. Né? Quarto ponto. O próprio Jesus Cristo nada escreveu e nem pediu a ninguém para escrever qualquer coisa. Mas com a própria vida foi a matéria-prima de toda a Bíblia, que foi sendo escrita naturalmente. Então veja, Cristo não escreveu nada. E nem pediu para os apóstolos escreverem as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras só existem pela tradição viva de Cristo, que transcende, os fatos transcendem as Sagradas Escrituras por conta disso. Quinto ponto, os acontecimentos narrados nas Sagradas Escrituras transcendem infinitamente o próprio relato escrito por necessidade lógica. Veja, se eu estou lendo, Cristo fez isso, isso, isso e aquilo, o feito de Cristo é superior à narrativa do feito de Cristo. Então, como é que a única fonte da fé pode ser a narrativa do feito? Se o próprio feito transcende a narrativa. Percebe? Não faz sentido algum. Sexto ponto. Lutero jogou 1.500 anos de história, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério no lixo, ao proclamar indiretamente o livre exame. Segundo Lutero, cada pessoa pode interpretar a Bíblia sem qualquer critério fora da Bíblia. Tal princípio se mostra de uma imprudência perigosíssima, cujas consequências não cessam de aparecer até os dias de hoje. Para se ter uma ideia, no mundo protestante, temos mais de 20.000 denominações que se diferenciam pela interpretação bíblica, como eu já disse. Então, a primeira categorização de como não ler as Sagradas Escrituras é pela livre interpretação e pela mentalidade da sola Escritura. Isso não existe. Isso não existe. O católico deve se direcionar à Bíblia pelo auxílio da tradição e do magistério. Não tem outro jeito. Só que existe uma segunda categoria de como não ler a Bíblia. E aí, infelizmente, os maiores culpados somos nós, católicos. Né?
que é a ideologização e a politização das Sagradas Escrituras. Isso aí também existe. Né? A pessoa que lê as Sagradas Escrituras a partir de uma ideologia política pré-configurada, né, como se fosse uma peneira, deixando passar apenas a interpretação que se adeque a essa ideologia prévia. Veja, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso daí é o seguinte, o que você está fazendo? Você está dessacralizando, você está tirando a sacralidade do texto que é sagrado. E está transformando no texto em apenas um manifesto político, que é um absurdo. Né? Rebaixar, por exemplo, Cristo, que é o próprio Deus, o Verbo encarnado, a um revolucionário, alguém que vai libertar um povo, materialmente falando. Isso é um absurdo, isso é um rebaixamento das Sagradas Escrituras. É uma dessacralização. Tá? Isso é uma politização, uma ideologização das Sagradas Escrituras, que é um completo absurdo. E dentro da Igreja Católica existem ideologias transfiguradas, né? Disfarçadas de teologias que prefiguram esse erro, que é a tentativa ali de ler as Sagradas Escrituras de uma maneira politizada e ideologizada. Tá? Você vê, por exemplo, alguns intelectuais brasileiros, ó, Frei Beto, né? o Leonardo Boff, né? São exemplos de intelectuais que ideologizam e politizam as Sagradas Escrituras. E cometem erros estrondosos, tirando conclusões ali bizarras, que vão, inclusive, contra a doutrina da igreja. Né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, histórias de partidos políticos, né, que nasceram de dentro da Igreja Católica, a partir desses grupos que, de certa maneira, retiram tudo aquilo que tem de divino das Sagradas Escrituras, rebaixando as Sagradas Escrituras a uma mera ideologia política. Né? Eu até coloquei aqui um mini texto sobre isso. A Bíblia é um instrumento importante para nos demonstrar a fé. Mas se pegarmos as Escrituras como um cético, como uma pessoa que não crê minimamente, olharemos para ela como um documento do passado. Veremos a Bíblia com um pensamento supostamente crítico, mas ela não será suficiente para transmitir a nós a fé. Primeiro, nós precisamos ter fé. Então, veja, para evitar a ideologização e a politização das Sagradas Escrituras, é necessário ter fé. Estar em estado de graça, ter uma vida de sacramentos na igreja, ter um contato íntimo com Deus através da oração. Então, isso aumenta a sua fé e vai fazer você não ter uma postura crítica e cética em relação às Sagradas Escrituras. Sem a fé, a razão humana tende a se desordenar e a palavra perde a vida. Com isso, toda e qualquer interpretação se torna possível. E como sabemos, com o relativismo imperando, nenhuma verdade pode se atualizar, dando espaço para qualquer artifício interpretativo. Né? Então, a razão ela tem que estar iluminada pela fé para ela trilhar as Sagradas Escrituras da maneira correta, não correndo o risco de ter um criticismo exagerado ou ler as Sagradas Escrituras a partir de um relativismo exacerbado. Veja, se tudo é relativo, então não há verdade alguma. Aí você perde o sentido adequado das Sagradas Escrituras. Continua aqui no texto. Um dos erros mais notórios é o de colocar uma ideologia como modelo interpretativo da Bíblia. Nesse tipo de erro, se rebaixa o texto bíblico ao viés pré-concebido, na tentativa de se justificar uma visão política do mundo pela autoridade divina. Ler a Escritura fora de contexto é uma tremenda armadilha, provavelmente a mais difícil de escapar. Não há dúvida de que um texto bíblico, privado do seu sentido original, pode ser manipulado a dizer algo completamente diferente daquilo que seu autor realmente intencionava. Outro erro muito comum é a tentativa de se adotar um modelo de neutralidade interpretativa, separando os textos de seu sentido determinado pela tradição e pelo magistério, retirando toda a sacralidade dos fatos e rebaixando-os a meros acontecimentos históricos. Né? Então, ali não é apenas um relato histórico. O erro comum são as pessoas falar, diferenciar Jesus da fé do Jesus histórico. Isso é um absurdo, não existe isso. O Jesus histórico, ou seja, aquele que agiu na história humana, é o próprio Deus, é o Verbo encarnado, é o sagrado. Aquilo é o auge da revelação divina. Aquilo não é
não dá para separar. Não vai falar assim, era uma pessoa histórica, então vamos analisar cientificamente a Bíblia. Não, isso não existe. Né? Não dá para lermos a Bíblia fora da igreja. Precisamos ser plenamente católicos e só depois é que a palavra da Escritura será para nós alimento espiritual. Pois tudo aquilo que é bom, frutuoso, santo e divino é depois tomado por Satanás para se tornar uma arma. Porque a mentira nunca é tão mortífera como quando ela tem um simulacro, uma aparência de verdade. O diabo citou as Sagradas Escrituras para Jesus em vários pontos, mas citou errado, interpretou mal, para tentar enganar nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pai da mentira fez isso com o Filho de Deus, você acha que ele não tentará também usar a mesma artimanha conosco? Então veja, a livre interpretação das Sagradas Escrituras é uma abertura para a ação demoníaca. Possivelmente o demônio ali, ele vai sugestionar interpretações que vão distanciar o sentido verdadeiro das Sagradas Escrituras. Então, o demônio, Satanás, o pai da mentira, ele se aproveita disso daí, tá? Então, para aquelas pessoas que estão começando a vida espiritual, é muito mais frutuoso ler livros de meditação escritos por santos, com a doutrina realmente comprovada, que aos poucos nos introduzirão na fé da igreja. Dessa maneira, aos poucos, nos habituaremos a sermos capazes de interpretar as Sagradas Escrituras. Então é isso. A leitura correta das Sagradas Escrituras depende do aumento da fé, depende de uma vida de sacramentos, depende de uma vida de oração, depende do estudo dos doutores e dos santos da igreja. Sem o direcionamento da tradição e do magistério, as Sagradas Escrituras, elas são para nós letra morta, um livro comum. E aí, obviamente, não tem sentido de nos aproximarmos das Sagradas Escrituras, porque nós vamos tirar dali erros complexos que podem produzir problemas muito mais sérios. Como diz o filósofo pagão Aristóteles, a corrupção do melhor é o pior. Então, assim, nada provoca mais mal no mundo do que um cristão agindo não como um cristão, interpretando de maneira errônea as Sagradas Escrituras e concluindo ações a partir disso. Isso provoca problemas no mundo muito maiores do que qualquer outro problema político, por assim dizer. Eis o grau de seriedade que nós devemos nos aproximar das Sagradas Escrituras. Ok, meus amigos? Então é isso. Espero que tenham compreendido essa segunda aula sobre as Sagradas Escrituras. Ok? Farei aqui uma oração final para terminarmos, portanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.